Agora é o Evangelho. É o Evangelho de Jesus, é o Evangelho da graça de Deus para uma geração que pensa que as coisas podem não ser como as coisas de fato são. E agora, preste atenção. Preste atenção. Eu vou ler no texto que o Braulio já colocou aí para você, um texto que eu cito todo dia aqui, é raro dia que eu não o cito. Para mim, é um dos textos mais poderosos da Escritura, mais fortes, que dá mais garantias, com poder de acalmar a mente, o coração, e de nos colocar os pés no estribo da confiança, da verdade, que pode nos ajudar a selar e montar no cavalo da verdade de Deus que não vai nos derrubar na viagem. Vai. Eu tenho a impressão que é esse zoom. Eu tenho a impressão, eu olhei aqui as minhas notificações, tudo silencioso, nada funcionando. Porque essa foi a dica que eu recebi, silencie tudo. Conclusão, eu não tenho notificação de nada. Mas o Zoom me notifica de que o Zoom é o Zoom. Então, até que a gente tenha um Zoom e enxergue coisa melhor, é por aqui que a gente tem que ficar. Graças a Deus, não é uma casa construída debaixo do barranco que vai cair. Só dá um trabalhinho, mas a gente prossegue. Romanos 8, de 31 a 39, enquanto você chega, enquanto você entra, vá colocando o seu dedinho no like da ergometria, vá convidando amigos, vá compartilhando, vá avisando. E aqui, nesse texto sobre o qual eu já falei trilhões de vezes, eu quero hoje pensar de uma maneira bem simples, singela mesmo, sobre esse tema que está aí. Pensar em Deus. Quando você pensa em Deus, isso produz sofrimento em você? Eu pergunto de novo, pensar em Deus produz sofrimento em você? Pergunte para si mesmo, seja honesto, sincera, sincero. Se pergunte, quando eu penso em Deus, isso me traz paz ou angústia? Quando eu penso em Deus, isso me traz segurança ou dúvida? Quando eu penso em Deus, isso me pacifica ou me aflige? Quando eu penso em Deus, eu sinto culpa ou eu reconheço a paz? Quando eu penso em Deus, eu busco aquilo que a Ele eu esteja devendo ou eu existo em relação a Ele num estado de total tranquilidade? Quando eu penso em Deus, firmeza toma conta de mim ou fragilidade? Quando eu penso em Deus, a minha mente fica serena ou o meu espírito se convulsiona, minha alma se perturba, os meus pensamentos se revolvem? O que acontece quando você pensa em Deus? Na minha experiência, que já vai de muito tempo, 50 anos pregando, ensinando, ouvindo, ministrando para milhões de pessoas em meio século de atividade
ininterrupta, constante, diária, pregando a palavra, o que me vem à mente é o oposto. Frequentemente, o que eu mais faço na vida é falar sobre o que o Evangelho pode produzir de benefício, o que a boa nova traz como nova boa para o coração humano. E aí o que eu percebo é que, ao invés disso trazer pacificação, só traz no coração daquela mulher, daquele homem, daquela pessoa, que nada sabiam de Deus. Mas quando se trata de cristão, e de cristão evangélico, e de evangélico pentecostal, que são mais culposos em geral do que os demais, embora hoje em dia os reformados tenham ficado muito neuróticos e culpados e meio santarados. É por isso que vem todas essas doutrinas do puritanismo tomando conta da reforma e dos reformistas, porque cresceram dúvidas sobre viver em paz com Deus. Tem que ter uma barganha, tem que ter uma compensação, tem que ter um pagamento para haver uma retribuição. Quase que pela graça somos salvos. Quase que somos salvos pela graça mediante a fé. Quase. Isso é totalmente dom de Deus. Quase é assim para que ninguém se glorie. Mas não é totalmente assim para que sobre algum tipo de glória interior e o indivíduo possa dizer para Deus: me ajuda porque eu tenho feito a minha parte. Me responda, quando você pensa em Deus, o que isso produz de sofrimento em você? Seja honesto, seja honesta, conte, escreva num papel, vá listando os sofrimentos que surgem na sua mente quando você pensa em Deus e em quem Deus seja e em quem Ele possa ser para você, em quem você suspeita que não saiba quem Ele seja ainda. E os medos que isso provoca, anote. E se você quiser, vá escrevendo. Pode ser aqui no YouTube, vá escrevendo o que você pensa quando você se remete para Deus. Pensar em Deus produz que sentimento? Produz sentimento de sofrimento? Quais os sofrimentos que o pensar em Deus provoca em você? Anote, transforme em pergunta. Ou escreva no meu portal caiofabio.net, no chat online. Vá lá e diga: quando eu penso em Deus, eu sofro assim. Vá e diga. E aí eu faço algumas perguntas a você, pedindo que você mantenha o texto do Novo Testamento de Romanos 8 aberto diante de você. E a primeira pergunta de associação com Deus e sofrimento é essa aí: você tem medo do que Deus tenha contra você? Conforme sugere o verso 31. Medo. Não leia a resposta, leia só a pergunta. E a pergunta é acerca do medo do que Deus tenha contra mim. Que diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas será que Deus é por nós? É a pergunta que eu ouço o tempo todo. Tem muito pouca gente que com certeza crê que Deus é por ele. É por isso que tem muito pouca gente saudável, firme, vivendo sem angústia duvidosa. Porque são pessoas que sabem que Deus é por ela, a grande maioria.
vive cheia de neurose, de angústia, de paranoia, de temores, de culpas interiores, porque esmagadoramente a maioria não tem certeza de que Deus não possa se voltar contra ele ou ela. Olhe para o coração, seja honesto. Se você faz uma coisinha ali que você, na sua consciência, diz que errou, o que acontece? Na mesma hora você pensa, Deus está contra mim? Se você sair dali e o carro furar o pneu, você já pensa que foi um juízo de Deus? Ou se você sair dali e não tiver prestado atenção e acabar a gasolina, você acha que foi a primeira mão e sinal divino contra você? Ou se você chegar em casa depois de cometer esse erro, não estou nem dizendo que seja alguma coisa que você considere grave, basta que seja considerada erro pela religião ou pelo seu padrão de justiça própria, e chegando em casa encontra o filho com febre, você na mesma hora não começa a pensar que eventualmente isso seja uma punição de Deus para advertir você na mesma hora? Me responda. Você tem medo do que Deus tenha contra você, daquilo que Ele não deixa ir embora? A segunda pergunta que eu quero que você considere profunda e seriamente é: você teme que Deus não defenda você de acusações? Que as coisas só estejam bem com Deus se você não se deixar tornar-se vulnerável a ponto de ser acusável? Você acha que Deus só é seu Deus se Satanás não se levantar como seu acusador? Do contrário, as acusações dele terão todas elas pertinências, estão anotadas, são inapagáveis. Você mesmo não esquece delas, não se dá paz crendo que você não tem paz porque elas nunca foram resolvidas e continuam em estado de vigência contra você? Me responda. Você acha que na hora das acusações Deus é observador e silencioso? E não se ergue em seu favor? A terceira pergunta que eu quero que você nela considere, pense, responda, escreva, anote, agora, já. Você tem medo de viver sob acusação espiritual? Como diz o verso 34, de que o mundo espiritual se junte contra você o tempo todo, os principados, as potestades, os seres transdimensionais, invisíveis aos sentidos humanos, ou às detecções dos nossos aparatos de verificação de existências, mas você sabe que essas coisas existem e crê que elas mantêm anotações de acusação e que elas podem se levantar ao seu bel prazer, bastando que você dê uma brecha. É a história da brecha. Dei brecha. Ele entrou e me pegou. Dei brecha. Aí a brecha pode ser qualquer coisa que você considere brecha. O que a religião chame de dar brecha. O que você se acuse, dizendo, não, dessa vez eu abri uma fissura e o diabo entrou por esse viés da minha armadura? Me responda. A quarta pergunta, anote, pense, responda também com sinceridade.
Você tem medo do inferno? Tem medo do inferno? O inferno é a separação de Deus. É uma eternidade sem a experiência de Deus, sem o conhecimento de Deus, sem a vida de Deus, sem o galardão da alegria de Deus, sem a bênção eterna, sem a ressurreição, sem a transformação, sem o novo corpo glorificado, sem o novo céu e a nova terra onde habitam justiça. Inferno é essa existência no nada, no vácuo, no coisa nenhuma, na não-vida, dessa separação do significado essencial de existir, que não é medida em tempo, porque eternidade e tempo não são a mesma coisa, mas eternidade carrega a qualificação do que seja mais profundo na vida, para a vida e para a morte. Me diga, esse é um assunto ainda em vigência dentro de você, na sua mente, no seu coração? Você é um cara que pensa no inferno todo dia? Ou você, minha querida, todos os dias se desvia porque diz: quase caí, quase fui nessa? Porque as portas do inferno parecem prevalecer contra você, parecem ser o seu pior inimigo. Não é você que é uma ameaça para o inferno, é o inferno que é uma ameaça para você. Você não tem nenhuma certeza de que não tem nada nesse mundo que separe você de Cristo? O que pode te separar de Cristo? Para não falar até naqueles que acham que já nasceram definidos e designados como pessoas separadas. São aqueles que não foram eleitos, segundo as doutrinas de alguns grupos, não foram predestinados para a salvação, então estão predestinados para o inferno. Você tem uma autoimagem tão baixa, tão baixa, tão baixa, que acha que se existe inferno, isso tem a ver contigo? Porque a tua vida não teria nenhuma outra destinação a não ser uma horrível desse jeito? Porque a sua própria existência acontece num vácuo de não significado, de não realização, de não presencialização da felicidade, do bem, da fé, da esperança e do amor em você? Responda, anote. Eu estou vendo que o nosso chat aqui no YouTube está meio parado. O pessoal deve estar escrevendo. Pode escrever. E pode colocar, porque o Braulio vai olhar aqui e vai olhar lá dentro do chat do meu portal, onde você deixa a sua pergunta, faz seus comentários. Se você não quiser que o seu nome seja visto, escreva no portal, porque o Braulio não vai ler o nome de ninguém lá. Aqui, mesmo que a gente não lê, você é uma pessoa não anônima. Mas se quiser, fale e nós vamos ler sem mencionar seu nome. Mas eu espero que você faça isso agora, nesse momento, nesse instante, enquanto nós estamos começando. Eu vou deixar as respostas para o final de tudo. Agora eu quero que você me responda, sem ler o texto e sem colar as respostas de Paulo, porque as respostas de Paulo estão aqui. Eu não teria te perguntado isso se fosse para você fazer disso um Enem colado. Eu estou perguntando isso na expectativa de que você seja sincero com você mesmo, como vocês são comigo quando me encontram sozinhos e pessoalmente. E abrem o coração e dizem tudo que os atormenta.
Me fale do seu tormento. Porque aonde não está presente o amor de Deus na sua plenitude, o medo cresce e o medo produz tormento. O antídoto contra o medo é a convicção de que Deus me ama independentemente de quem eu seja, do que eu faça ou do que eu ofereça. É unilateral. Ele me amou primeiro e mantém esse amor com fidelidade. Ele diz: eu escrevi o teu nome nas palmas das minhas mãos. Ele diz: tu és a menina dos meus olhos. Ele diz que não há poderes capazes de nos separarem dele. Poder de me convencer a negá-lo, existe. Poder para todo lado. Agora, mesmo que eu seja infiel em alguma coisa, não como hábito, não como comportamento a ser nutrido, mas como deslize, como equívoco, mesmo que eu seja infiel, o que ele diz é que ele próprio permanece fiel a mim. Em qualquer momento, ele nunca me deixou sozinho. Por isso, ontem eu respondi aqui que eu não tenho uma única memória de ter experimentado solidão. Eu conheço solitude em abundância, solidão não. Eu nunca estive só. E não foi só na minha idade adulta. Eu disse ontem que desde criança eu não tenho memória de solidão. Nem quando meu pai e minha mãe estavam se separando, eu não me senti só. Só me senti triste. Só nunca. Nem em 98, quando o mundo inteiro estava me demonizando. Havia lugares que já tinham sido praticamente lugares da minha alma, como uma das principais igrejas presbiterianas aqui em Brasília. E eu não era pastor deles, mas eu vinha todo ano, eu vinha toda hora, eu vinha a vida inteira, e eles diziam que eu era como o pastor de honra deles. Mas, no ano de 99, eles começaram a espalhar na cidade inteira que eu era o anticristo, disfarçado. Mas eu nunca me senti só. Eu sempre soube que Cristo habitava em mim contra o mundo inteiro, se fosse o caso. Mas é muito pouca gente assim. As pessoas se sentem aprovadas ou rejeitadas pelos outros, pela maioria, por elas mesmas ou por um padrão de manifestações comportamentais, morais, estabelecidos pela religião. E elas não aceitam perdão com facilidade. A coisa mais difícil é você ajudar um crente a tomar posse de perdão. Parece que é fácil demais crer que Jesus pagou. O cara tem que sofrer anos e anos, e se punir, e se amedrontar, e se apavorar, para se auto-justificar, e adoece, e somatiza, e perde o equilíbrio mental, emocional, afetivo, se desidrata no espírito, falece na alma, perde o vigor da própria mente, do próprio pensamento, não consegue expandir o pensar, porque a mente gira em torno de um único foco de angústia paralisante, e a vida vai se tornando dormente, vai se tornando incapaz de progresso, porque o medo produz tormento, e o tormento é paralisante.
tormento impede o desenvolvimento de tudo. O tormento tira a inteligência, tira a criatividade, tira a paz, em cujo sossego eu crio coisas lindas e boas e belas, que nascem do sossego da minha paz. No tormento, eu não sou habitado por nenhuma existência de amor que construa pontes e facilite a vida do meu próximo, porque eu não tenho olhos para mais nada a não ser para a angústia do meu ser. Então eu pergunto, pensar em Deus produz sofrimento em você? Me responda. Daqui a pouco eu volto respondendo as suas perguntas. Senhor Jesus, abre-nos o entendimento, abre-nos o coração, para que nós resolvamos problemas antigos, sem solução na nossa vida, e que estão fundados nas bases do medo, do tormento, da angústia, da dúvida, das questões perenes acerca da tua fidelidade, do teu amor e do teu olhar para conosco. Por favor, dá-nos a graça de sermos honestos e sinceros agora. É o que eu te peço. Em teu nome, Jesus. Amém e amém.